caros congressistas que nos acompanham de todas as regiões do Brasil e de alguns lugares do mundo, quero cumprimentar toda a diretoria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, dizer da minha felicidade em participar desse congresso e poder contribuir para a sua realização e dizer também que o fato dele ser virtual apenas já nos treina, já nos prepara para a vida do espírito, que é uma vida que aproxima os seres através do pensamento. Os espíritos interagem, se comunicam, transmitem o seu afeto, o seu respeito, o seu amor através dos poderes do espírito. Estamos nós aqui utilizando um deles, os recursos tecnológicos, para que possamos juntos refletir sobre essa parte tão fundamental de O Livro dos Espíritos, a sua terceira parte, as leis morais. Nós sabemos que os espíritos superiores que cooperam com o progresso da humanidade, sob a direção do Cristo, esses espíritos trilharam um longo caminho de evolução espiritual. Adquiriram experiência, sabedoria e amor à custa de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E por misericórdia e caridade, eles regressaram do além-túmulo e decidiram nos auxiliar com seus ensinamentos. É por isso que Kardec irá dizer que a doutrina é dos espíritos. Ela é a reunião do ensino dos espíritos. É uma síntese de experiência. É a visão desses espíritos superiores transmitida pedagogicamente, didaticamente, pelas mãos do grande codificador, que é também um membro dessa pleiade do Espírito Verdade. É importante frisarmos isso, porque os espíritos superiores que ditaram a codificação estão num patamar evolutivo que lhes permite visualizar a vida, a evolução espiritual, de uma perspectiva muito mais ampla que a nossa de encarnados. E é com essa reverência, é com esse respeito, é com essa dedicação que nós devemos nos aproximar dessa fonte imperecível de dádivas, de ensinamentos. Se quisermos ir ao encontro deles, se quisermos também subir a escada evolutiva e aperfeiçoarmos a nossa alma. Nós temos aqui, então, um verdadeiro roteiro, um resumo. Eles, na sua bondade, na sua caridade, estão poupando-nos esforços, trazendo a sua experiência. Nós começaríamos o comentário dessa primeira parte das leis morais, o capítulo 1 da lei divina ou natural, fazendo uma reflexão. Onde há inteligência, há criatividade. Onde há inteligência, há finalidade, propósito, objetivos. Sabemos disso. Onde há inteligência, temos planejamento, metas, prazos, processos, rotinas, estratégias. Onde há inteligência, há ordem, organização, harmonia, beleza. Quando os espíritos definiram Deus como a inteligência suprema, eles também estavam nos dizendo isso.
estavam nos dizendo que o universo infinito foi criado, que o universo infinito é sustentado e dirigido por uma inteligência. Não uma inteligência comum, pela inteligência suprema. Portanto, é natural que nós esperemos do universo ordem, harmonia, planejamento, estratégia, organização, beleza, estrutura. Porque é a inteligência suprema que o dirige. É a inteligência suprema que sustenta a criação infinita. É a inteligência suprema que envolve toda a criação no amor infinito, manifestado através de uma providência divina que cuida de todos os seres, que cuida da organização da vida e da evolução. Feitas essas considerações iniciais, nós avançamos um pouco adiante, quando os Espíritos nos revelam haver 3 elementos essenciais na criação: Deus, o elemento espiritual e o elemento material, representado pelo fluido cósmico, a matéria cósmica, a matéria emanada pelo Criador. Matéria que é um celeiro de energia, da qual os administradores do cosmos, sob a tutela do próprio Criador, plasmam galáxias, sistemas, planetas, uma variedade de manifestação mineral, uma variedade de manifestação vegetal, uma variedade de manifestação da vida animal e, por fim, a joia rara, o ser humano, a criatura humana, que faz a sua evolução em direção à pureza espiritual. Se há 2 elementos, era natural que o Criador dispusesse, estabelecesse leis que pudessem reger esses 2 elementos. Leis que pudessem reger o elemento material e leis para reger o elemento espiritual. Leis que possam organizar a evolução e o desenvolvimento da matéria, a evolução e o desenvolvimento do espírito. Mas é preciso não esquecer, há um Deus. Deus é único. O autor da criação é um só. Não há mais de um. Ele é único. Portanto, as leis que regem o elemento material e as leis que regem o elemento espiritual não poderiam ser distintas. Não poderiam seguir princípios diferentes. E é esse conhecimento que nós obtemos das primeiras questões da lei divina natural. Kardec pergunta na 614, do Livro dos Espíritos: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É importante dizer isso, porque a natureza é obra divina. As leis da física, as leis da química, da geologia, as leis climáticas, todas as leis que estão presentes na natureza são leis divinas. O autor dessas leis é o próprio Deus. E ele imprimiu essas leis
na própria estrutura do fluido cósmico. E como tudo é manifestação do fluido cósmico, tudo no elemento material, tudo na natureza é um desdobramento do fluido cósmico, essas leis estão estampadas em toda a natureza. E os espíritos prosseguem. Essa lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Porque o espírito está imerso na natureza. A criatura está imersa no fluido cósmico. Portanto, as leis que regem o comportamento, a vida do espírito, seguem o mesmo princípio de unidade. Há um princípio de unidade na criação infinita. Por que um princípio de unidade? Porque Deus é um. Se nós conseguimos identificar a personalidade, as características e o estilo de um pintor, olhando para o seu quadro, ao contemplar a natureza, ao contemplar os espíritos, nós também podemos deduzir dos atributos da divindade, das características do Todo-Poderoso, dos seus propósitos, das finalidades que ele estabeleceu para a sua criação. É isso que os espíritos estão dizendo. E dizem mais, que nós somente nos tornamos infelizes quando nos afastamos dessa lei. Então, é importante essa primeira questão, porque ela já começa a nos mostrar que não há diferença entre as leis da química e as leis morais. Há uma unidade. A mesma lei que rege os elementos atômicos, os átomos da tabela periódica, é a mesma lei que rege o destino dos espíritos. É a mesma lei. Esse assunto vai ser mais desenvolvido. Na 615, Kardec faz uma pergunta muito inteligente. É eterna a lei de Deus? Ou a lei de Deus seria como as leis humanas, que a todo momento sofrem atualizações, que a todo momento sofrem alterações, algumas vezes para pior? Será que a lei divina também teria essa instabilidade característica das leis humanas? Será que a lei divina compartilharia com as leis humanas essa profunda instabilidade? E os espíritos respondem com firmeza que a lei divina é eterna e imutável, como o próprio Deus. Eterna e imutável. Então, o prazo de validade da lei divina é a eternidade. E ela é imutável por quê? Porque é perfeita. O que é perfeito não está sujeito a aperfeiçoamento. O que é perfeito não está sujeito a mudança, porque já é perfeito. A lei divina não se altera. Não há regime de exceção. Ela é imutável, perfeita e eterna, como o próprio Deus, porque ela expressa os atributos da divindade. Deus, como um artista, impregna a sua obra com seus atributos. Esses atributos estão na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Portanto, as leis divinas são soberanamente justas e soberanamente boas. Atributo do Criador. Todos os atributos do Criador estão impressos na sua lei, inclusive a eternidade, inclusive a imutabilidade. Kardec, então,
segue no raciocínio e pergunta, na 616, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que na outra época lhes proibiu? Está repetindo a pergunta. Essa pergunta já foi respondida. Os espíritos já disseram que a lei divina é imutável e eterna. Mas Kardec quis perguntar de novo, quis detalhar. Porque aqui está agindo o pedagogo. Aqui está o Kardec professor. Aqui está o Kardec nos ensinando a raciocinar, a pensar. Aqui está o professor Allan Kardec nos ensinando a fé raciocinada. Será que Deus poderia prescrever algo numa época e depois prescrever outra coisa? Os espíritos respondem: Deus não se engana. Não há engano em Deus. Não há erro em Deus. Não há equívoco em Deus. Em Deus há perfeição. Em Deus há pureza. Em Deus há eternidade. Em Deus há sabedoria e amor infinitos. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, porque são imperfeitas. As leis humanas, sim. Essas se modificam. Se modificam a todo momento, à medida que os seres humanos se modificam. Para melhor ou para pior. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, as leis que regem a matéria e as leis que regem o espírito vigoram desde toda a eternidade e são perfeitas desde sempre. Então, aqui nós temos uma questão. Muitas vezes, nós, seres humanos, atribuímos a Deus leis que não são de Deus. Muitas vezes, os seres humanos criam leis humanas e dizem que essas leis são de Deus. Muitas vezes, os seres humanos criam leis e dizem que foram inspirados por Deus, que receberam essas leis de Deus. Mas não é verdade. Por quê? Porque atribuem a Deus leis imperfeitas, leis preconceituosas, leis que estão repletas de injustiça, de segregação, de preconceito, leis que engendram o desequilíbrio, a injustiça, o sofrimento. Portanto, não podem ser leis divinas. Não podem. Porque ferem os atributos da divindade. Deus não pode assinar um quadro imperfeito. Porque ele é perfeição pura. Todas as suas obras são perfeitas. O que ocorre, então, é um erro de atribuição. Nós atribuímos a Deus o que não é dele, o que é nosso, o que é fruto da nossa ignorância, o que é fruto da nossa sede de poder, da nossa sede de domínio, da nossa sede de injustiça, de exclusão, da nossa sede de subjugação. Então, atribuímos a Deus, damos a autoria de leis imperfeitas, injustas, leis muitas vezes insustentáveis, e colocamos a assinatura de Deus. Mas é claro, a lei do progresso e o tempo, que tudo renova, acaba por mostrar, por demonstrar que aquelas eram leis puramente humanas, que não tinham a marca da divindade.
Na 617, então, Kardec faz uma pergunta extraordinária. E é sobre ela que eu gostaria de concentrar a nossa reflexão dessa noite. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, o que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Olha essa pergunta. O que Kardec está perguntando aos espíritos é: lei divina é só a lei moral? Só a lei moral que é lei divina? Deus só se ocupa da ética, da moral, do comportamento, das leis que regem a convivência e a evolução dos espíritos? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas. Todas. Todas. Pois que Deus é o autor de tudo. De tudo. Deus é o autor da lei da gravidade. Deus é o autor das leis da física quântica, da física relativística. Deus é o autor das leis químicas. Deus é o autor das leis genéticas. Deus é o autor das leis biológicas. Ele é o autor de todas as leis que regem a natureza. Todas. Porque todas elas são divinas. Todas elas integram a criação divina. Portanto, Deus é o soberano matemático. Deus é o soberano químico. Deus é o soberano biólogo. Deus é o soberano cosmólogo. Ele é a inteligência suprema. Não há nenhum conhecimento que Deus não detenha no grau máximo e infinito. Ele é o criador de tudo. E aí os espíritos respondem: o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Mas todas são divinas. Então, quando nós estamos aqui nesse 10º congresso da FEESP, estudando as leis morais, nós estamos fazendo a mesma coisa que um químico faz no seu laboratório. Estamos estudando as leis divinas, não há diferença. Os pesquisadores que se debruçam agora estudando a Covid, buscando uma vacina, buscando um medicamento, estão estudando leis divinas. Leis divinas que regem a matéria. E nós aqui agora, da mesma maneira, estamos estudando as leis que regem a vida do espírito, as leis morais. Qual a diferença? Todas essas leis são de Deus. Todas. Não há diferença. Embora os homens se envaideçam, embora os homens ostentem um orgulho e uma prepotência e queiram afastar Deus da natureza, na verdade eles estão a serviço de Deus. Nos seus laboratórios, nas universidades, estão estudando a lei divina. A lei divina. E todos nós teremos que estudar ambos os aspectos. Porque o espírito puro precisa desenvolver a sabedoria e o amor. A sabedoria ele adquire estudando as leis da natureza. O amor ele adquire praticando a lei moral. Conhecendo e praticando a lei moral. Então Kardec encanta-se com essa perspectiva absolutamente nova trazida pelos espíritos. Porque nós sempre tendemos a separar, nós sempre acreditamos que Deus estava nas igrejas, Deus estava apenas nos templos, Deus estava apenas nos lugares sagrados. Nós sempre acreditamos que a lei divina estava nos livros sagrados. E aqui os espíritos estão dizendo, não, a lei divina está no universo inteiro. Em toda a criação. Então Kardec, talvez sentindo a alegria daquele que tem uma sede de saber,
uma sede de evolução, pergunta na 617, letra A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? É dado ao homem encarnado, ao ser humano encarnado, aprofundar nas leis da natureza e nas leis morais? Aí os espíritos respondem: sim, é permitido. É permitido. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Porque o estudo dessas leis, das leis que regem a matéria, e o estudo das leis que regem o espírito, demanda um tempo gigantesco, demanda dedicação, demanda empenho, demanda concentração, esforço. Uma vida não basta. Uma vida não basta. E é por esta razão que o Criador nos dá várias, nos dá incontáveis vidas, para que possamos construir a nossa sabedoria e o amor. Sabedoria adquirida da contemplação e do estudo das leis naturais. Amor conquistado através da compreensão e da prática. Compreensão e prática das leis morais. Amor e sabedoria. As duas asas que nos conduzirão a Deus, nas palavras do benfeitor Emmanuel. As duas asas. Sabedoria e amor. Múltiplas vidas. Aqui então surge luminoso o lema: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Sempre. E como a criação é infinita, nós sempre teremos algo a aprender no universo infinito de Deus. A criação divina sempre terá algo a nos revelar. Nós sempre vamos poder nos aprofundar num detalhe, num aspecto da vida infinita, da criação infinita de Deus. É por isso que hoje os cientistas já não falam em um universo. Alguns já dizem multiversos, porque já estão compreendendo que não há apenas um universo, a criação é infinita, há uma multiplicidade deles. O Big Bang é um fenômeno restrito ao nosso universo. A criação divina é infinitamente maior do que o nosso universo. E olha que o nosso universo não é pequeno. Estima-se em torno de 200 bilhões de galáxias. É incomensurável. É incomensurável. Incomensurável. A evolução é infinita. A perfeição moral nós atingimos. O espírito puro atinge a perfeição moral. Por quê? Porque ele compreende e aplica as leis morais. Então ele se torna um espírito puro. Mas uma vez que ele se transforma em espírito puro, ele tem o universo infinito para explorar, para aprender e para continuar o seu progresso espiritual. Na questão 618, Kardec, então, entusiasmado com essa perspectiva universal da terceira revelação, faz a pergunta extraordinária. Extraordinária. Porque todas as filosofias religiosas da Terra circunscrevem-se à Terra. A maioria das religiões falam da Terra. Falam dos seres humanos da Terra. Falam da vida na Terra. Como se a Terra fosse o único orbe do universo. Como se nós fôssemos o modelo do universo infinito. Como se nós fôssemos os primeiros e os últimos da criação.
Longe disso. Longe disso. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E os espíritos respondem: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Por quê? A lei divina é una, a lei divina é única, mas ela se adapta. Por que ela se adapta? Porque há mundos primitivos. Há mundos onde os seres que lá vivem sequer atingiram a razão. Há mundos de expiação e prova, que é o nosso, que é semelhante ao nosso, a Terra, onde há uma predominância do mal e da ignorância. Há também os mundos regeneradores, ou mundos de regeneração, onde os espíritos que ainda têm o que expiar aurem forças para continuar sua jornada evolutiva. E onde o bem começa a predominar. Mas há também os mundos ditosos, onde o bem predomina. Predomina. Nos mundos ditosos, os espíritos vivem para o amor e para a sabedoria. Desejam o bem, desejam a prática do bem, desejam a harmonia, a beleza, a fraternidade, a solidariedade. Por isso o bem predomina. E há os mundos celestes, onde o bem reina soberano. Soberano. Não há mais o mal. O mal é vencido. Os mundos celestes, os espíritos que habitam esses mundos, não mais têm corpos materiais, não mais encarnam, não mais estão sujeitos à desencarnação. Vivem a vida dos espíritos puros, que nós sequer somos capazes de imaginar. Esse é o resumo que Kardec deu no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esses são os mundos. Então, é claro que as leis que regem os mundos celestes são adaptadas aos mundos celestes e aos espíritos puros que lá habitam. Assim como as leis que regem o mundo corporal, a Terra, são leis adaptadas aos mundos de expiação e prova. Nós não podemos acreditar que as condições em que nós vivemos aqui na Terra são as únicas condições que existem no universo. Claro que não. A criação exibe uma gradação infinita de nuances. E as leis divinas se adaptam a cada um desses mundos. Essa é a mensagem universalista da doutrina espírita. Independente do nosso corpo físico, independente da configuração do nosso corpo físico, independente da configuração, independente da nossa cultura, da nossa língua, de qualquer elemento que defina a nossa condição de encarnado, todos somos espíritos imortais. E o nosso lar verdadeiro é o universo infinito, obra divina, que reflete em cada detalhe a soberania, a perfeição, a sabedoria e o amor de Deus. Quem tem olhos de ver, contempla. Quem tem um coração sintonizado com Deus, começa a adequar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos e, sobretudo, a sua conduta às leis morais. Porque sabe que o espírito encontra a felicidade quando se aproxima da lei divina e encontra a infelicidade quando dela se afasta. É nesse espírito, então, que eu me despeço das amigas e dos amigos
desejando a todos nós, primeiro, que possamos confiar em Deus. Confiar em Deus. Quem dirige o mundo é Deus, através do seu administrador, nosso Mestre Jesus Cristo. Confiar em Deus. E, em segundo lugar, aproximar a nossa vida, a nossa intimidade das leis divinas, para que a nossa vida reflita a sabedoria e o amor de Deus. Quando isso ocorrer, nós começaremos a experimentar a felicidade dos espíritos que vivem pautados nas leis morais da criação. Esse é o nosso desejo. E esse é o propósito da doutrina espírita. A doutrina espírita deseja transformar-nos em seres humanos de bem, seres humanos sintonizados com as leis morais da criação. Muita paz, uma noite abençoada para todos. Muita paz no seu coração, no seu lar. Que o seu coração possa vibrar em confiança, que nós possamos entregar a Deus, nesses momentos desafiadores, a condução. Queridos amigos, Evolução é uma parceria. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus faz a parte dele com perfeição. Muita paz. Haroldo, muito obrigado por essa belíssima palestra e suas explanações sobre esse tema tão importante. Quanto conhecimento você nos trouxe para as nossas reflexões e aplicação em nossas existências. Nós, como você já está tão acostumado a responder às perguntas que pululam, surgem, mas nós não sabemos quanto tempo você disponibiliza, mas nós temos algumas. Se você as respondesse, nós ficaríamos extremamente felizes. Hamilton, eu posso responder umas 2 ou 3, porque eu tenho daqui a pouquinho uma live. Sim. Mas eu consigo responder umas 3, sim, com o maior prazer, que é uma delícia, né? As perguntas, a interação do público. Nós te agradecemos muito. Haroldo, quando Kardec pergunta para a espiritualidade, para nós conseguirmos esse patamar, essa introspecção, esse entendimento das leis divinas em nós, ele pergunta: o que é o nosso modelo? Eles nem titubeiam. Eles respondem: vede Jesus. Então, 2 pontos. Nós temos uma longa trajetória. Temos uma longa trajetória, Hamilton, porque quando nós trazemos para a nossa ótica a figura do Cristo, é preciso considerar que desde a formação do planeta Terra, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era o Cristo. Ele já era o governador planetário. Há 4,5 bilhões de anos atrás. Quando eu penso em mim, há 4,5 bilhões de anos atrás, eu não consigo imaginar o que eu era. Então, nós precisamos compreender que o Cristo está muito adiante na evolução. A compreensão que Jesus tem de Deus e da criação infinita é algo que nós não temos capacidade de avaliar, de medir.
Portanto, ele é o modelo, ele é o guia. É um modelo porque, olhando para ele, nós temos um programa de trabalho espiritual. Olhando para o Cristo, nós percebemos o que nos falta conquistar. Olhando para o Cristo, nós percebemos o que devemos corrigir. Olhando para o Cristo, nós percebemos o que devemos equilibrar. E olhando para o Cristo, nós percebemos o caminho que temos a percorrer. Mas a caridade, a bondade de Jesus é tão grande que ele vem até nós e nos conduz. Ele vem até nós e nos conduz. Ele é um guia. Ele segue junto de nós, nos guiando em uma estrada que ele já percorreu. Nos guiando em uma estrada que ele já conhece. Por isso que a nossa confiança deve ser total. Ele sabe para onde está nos levando. Sabe exatamente. Haroldo, muito obrigado, muito interessante a tua colocação. E também, quando Kardec era bastante curioso, graças a Deus, para todos nós, né? Trazendo essas informações que levaremos alguns séculos para digerir e entender. Ele pergunta, aonde está escrita a lei de Deus? E também a espiritualidade laconicamente diz, está escrita na consciência. E por que, se todos nós somos filhos do Pai, por que demoramos tanto, nos atrasamos, para entender e colocar em prática? Hamilton, a consciência é a nossa parte mais profunda. É aquela parte do nosso psiquismo mais intrínseca. Nela, diz-nos Emmanuel, na lição 30 do livro Fonte Viva, nela está o DNA da divindade. A nossa consciência é imagem e semelhança de Deus. O DNA da divindade está nela. Emmanuel diz assim, porque também nós estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. Mas a nossa consciência é como uma semente, é como um grão de mostarda. Ela se desenvolve ao longo do processo evolutivo. E ela possui aspectos que são mais exteriores. Então, envolvendo a nossa consciência, há aspectos que dizem respeito ao intelecto. Envolvendo a nossa consciência, há aspectos que dizem respeito à nossa parte emocional. Envolvendo a consciência, há aspectos que dizem respeito ao corpo físico, à nossa experiência corporal. Portanto, nós vivemos em múltiplas dimensões. Nós temos uma dimensão física, uma dimensão emocional, uma dimensão cognitiva, uma dimensão psíquica e uma dimensão espiritual profunda que é a consciência. Nela, na consciência, está a lei divina. Está o DNA da divindade. Está a marca de Deus em nós. A imagem e a semelhança de Deus está na consciência. Mas ela precisa desabrochar. Como uma semente, ela precisa germinar, florescer e frutificar. Que lindo isso. Haroldo, a última. Prometemos. A vontade era que ficássemos aqui a noite inteira. Você tem outros compromissos. Podemos, assim, dizer que a lei do amor que Cristo nos traz, ela engloba todas as leis divinas e é o nosso norte? Eu acredito que sim. Se nós pensarmos, por exemplo, na lei da gravidade, o que é a lei da gravidade? É a lei que reúne todos os corpos celestes do universo. Os corpos celestes se atraem, se movimentam, graças a essa lei de atração universal, que é a gravidade. Se nós examinarmos a estrutura de um átomo, nós veremos que o elétron circula em torno do núcleo.
Mas no núcleo há também partículas. O próton e o nêutron estão juntos. Forças mantêm essas partículas juntas. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que tanto no aspecto material, no elemento material, quanto no aspecto moral, há uma lei divina que determina que tudo esteja associado, agregado. Por isso que o universo está todo conectado. Por isso que o universo está todo interconectado. Há uma comunhão perfeita entre o elemento material e os espíritos da criação. Todos estamos interligados. Essa lei, essa cola que a todos reúne é a lei do amor, na sua mais alta expressão. E nós estamos começando a aprender, porque é uma lei muito ampla, é uma lei que tem nuances extraordinárias. No curso da evolução, nós vamos aprimorando-nos a fim de seguirmos, compreendermos e expressarmos essa lei do amor que vigora na criação infinita. Kardec chega a dizer no livro A Gênese, lá no capítulo 3, Deus está no centro da criação. No centro da criação. E com a força do seu amor, ele conecta e reúne tudo. Tudo. Ele é o sol do amor e da sabedoria, que reúne todas as coisas e todos os seres da criação infinita. Lindas colocações. Haroldo, respeitaremos o teu tempo. A fé é essa. E todos nós agradecemos imensamente a tua bondade, a tua caridade, a tua disponibilidade de você ter dedicado esse tempo para estar aqui conosco. Mas nós queremos que você faça uma promessa, que em breve você voltará. Estaremos esperando você ansiosamente. Não vejo a hora de cumprir essa promessa, viu, amigo? E nós convidamos você para as suas considerações finais a respeito desse tema brilhante que você abordou, por gentileza. Eu queria me despedir de todos os congressistas, de todas as nossas irmãs, de todos os nossos irmãos, dizendo que a doutrina espírita é o consolador prometido. E ela nos consola quando nos esclarece que tudo está na pauta da lei divina. Então, que nós possamos acerenar o nosso coração, que nós possamos repousar os nossos espíritos na confiança de que Jesus está no leme. Todos esses fatos desafiadores foram previstos por ele há 2000 anos atrás. E a sua administração segura e amorosa não falha. Confiemos.